O clima no futebol brasileiro anda quente e, como sempre, o Flamengo está no centro das atenções. A liderança do rubro-negro no Campeonato Brasileiro é o assunto do momento, mas as polêmicas do fim de semana também roubaram a cena, especialmente por conta de mais um episódio que deixou os torcedores de vários clubes indignados, o Palmeiras mais uma vez sendo favorecido em um jogo decisivo. A rodada trouxe emoção, viradas e até golaços, mas também levantou questionamentos sobre a arbitragem e a influência do VAR. E é justamente nesse cenário que a nação rubro-negra respira aliviada, porque a vitória no sábado e o tropeço do Cruzeiro colocaram o Flamengo no topo da tabela de forma isolada com 40 pontos. É aquele momento em que a confiança do torcedor cresce, mas o time sabe que o foco não pode se perder, pois a maratona de jogos decisivos está apenas começando. O Cruzeiro, que vinha na cola, tropeçou diante do Santos e estacionou nos 30 e 7 pontos. Já o Palmeiras, com 36, venceu o Ceará por 2-1 em um jogo que sinceramente vai dar muito o que falar. Primeiro, um pênalti extremamente questionável foi marcado para o time paulista, algo que fez lembrar outros lances recentes contra o Vitória e contra o Sport, ambos também bastante discutíveis. Depois, um gol de empate do Ceará que deixaria tudo igual no fim foi anulado pelo VAR sob a justificativa de impedimento. Curioso que após a partida, o técnico Abel Ferreira reconheceu que o adversário teria razão para reclamar e afirmou que o VAR no Brasil é no mínimo questionável, mas dessa vez sem a mesma indignação que costuma demonstrar quando é o Palmeiras quem se sente prejudicado. Essa diferença de postura chama atenção. Quando é contra, o clima esquenta, tem coletiva interrompida e protestos inflamados. Mas quando é a favor, o discurso é mais calmo, quase como se o problema fosse algo para ser debatido em outro momento. E a sensação para quem acompanha é clara: se um episódio desses fosse em benefício do Flamengo, a imprensa passaria a semana inteira repercutindo. Como é o Palmeiras, o barulho é muito menor. Esse tipo de cenário cria um clima de desconfiança, que infelizmente já faz parte da rotina do nosso futebol. De qualquer forma, a tabela do Brasileirão está bem definida neste momento. O Flamengo lidera com 40 pontos, o Cruzeiro aparece logo atrás com 37. O Palmeiras vem em terceiro com 36 e o Bahia fecha o G4 com 30. Botafogo, Mirassol e São Paulo estão na cola tentando se aproximar, enquanto na parte de baixo a luta contra o rebaixamento segue intensa. O Vasco, por exemplo, é o primeiro dentro da zona com 16 pontos, seguido por Fortaleza, Juventude e o Sport, que finalmente conseguiu sua primeira vitória no campeonato ao bater o Grêmio fora de casa. Mas não é só de tabela que vive o noticiário. Uma novela que vinha envolvendo o Flamengo nos bastidores foi encerrada. Carlos Miguel, goleiro, que estava no Nottingham Forest e que teve seu nome ligado ao clube carioca, acabou fechando com o Palmeiras. Os paulistas desembolsaram cerca de 4 milhões de euros para repatriar o jogador que começou no Corinthians e agora vai vestir a camisa do rival. Isso coloca ponto final nas especulações sobre sua chegada ao Rio e, ao mesmo tempo, abre espaço para outra possibilidade que pode mexer com o mercado. O nome da vez é Bento, goleiro de seleção brasileira que está no Al Nassr. A situação dele por lá não é das melhores, perdeu a titularidade e, segundo informações, o técnico Jorge Jesus ainda está montando o elenco, aproveitando que há janela está aberta. O clube árabe, inclusive, busca reforços e pode trazer outro goleiro. Se isso acontecer, Bento ficaria disponível e o Flamengo poderia agir rápido para tentar contratá-lo. O ponto positivo é que, por ser brasileiro, ele não ocupa vaga de estrangeiro, algo fundamental para o clube que já atingiu o limite permitido nas competições nacionais. Hoje o cenário do gol no Flamengo é delicado. Rossi é o titular absoluto, mas não há um reserva no mesmo nível. Matheus Cunha já assinou pré-contrato com o Cruzeiro e deve sair no fim do ano, e o jovem Diogo Alves ainda está em processo de transição das categorias de base para o profissional. Ou seja, qualquer eventual desfalque do titular poderia se transformar em um problema sério. Por isso, Bento surge como uma solução de peso, alguém que poderia dividir a posição, manter o alto nível e dar segurança ao time. O interesse, claro, depende muito das movimentações no Al Nassr e, consequentemente, das decisões de Jorge Jesus. O técnico português conhece bem o Flamengo e sabe o que o clube representa no cenário sul-americano.
Se liberar Bento pode abrir uma oportunidade rara de mercado. Para a diretoria rubro-negra, a chance de contar com um goleiro desse nível, ainda mais em um momento em que o time briga por títulos importantes, é algo que não pode ser ignorado. Enquanto isso, o elenco já se reapresentou nesta segunda-feira, iniciando a preparação para o jogo contra o Internacional pela Libertadores. A partida de ida das oitavas de final será no Maracanã e tem peso enorme na campanha. Fazer um bom resultado em casa é essencial para chegar ao jogo de volta com tranquilidade. O técnico Filipe Luís, no entanto, tem um desafio logo de cara. Arrascaeta está fora e sua ausência é sempre sentida. O uruguaio foi um dos destaques na última partida e, sem ele, a criatividade no meio-campo pode ser afetada. As opções para substituir o camisa 14 ainda estão em análise. Felipe. Luís pode apostar em Jorginho deslocando Saúl para outra função ou até mesmo surpreender com a estreia de Jorge Carrascal. Além disso, há expectativa pelo retorno de Danilo e de De La Cruz, que ainda dependem de avaliação médica para saber se estarão à disposição. Em jogos eliminatórios, cada peça conta e ter todos os titulares disponíveis é sempre um diferencial. O ambiente no clube, apesar das ausências, é de confiança. A torcida promete lotar o Maracanã, criando aquele clima que só o Flamengo sabe fazer. Em noite de Libertadores, o estádio vira um caldeirão e isso costuma pesar contra os adversários. O Internacional, mesmo acostumado a jogos grandes, sabe que vai enfrentar uma pressão enorme e o Flamengo pretende aproveitar cada minuto para impor seu ritmo. Essa sequência da temporada é daquelas que podem definir muita coisa. No Brasileirão, o time quer manter a liderança e abrir vantagem. Na Libertadores, a meta é avançar com autoridade. E nos bastidores, o mercado segue fervendo com nomes como Bento aparecendo como possíveis reforços. É o tipo de momento em que a diretoria, a comissão técnica e os jogadores precisam estar alinhados porque qualquer distração pode custar caro. Se o torcedor rubro-negro está animado com a posição na tabela e com a possibilidade de reforços, também sabe que a pressão vai aumentar. Ser líder significa ser o alvo e todos os adversários vão querer tirar pontos. Ao mesmo tempo, as polêmicas com arbitragem e VAR mostram que no Brasil o extracampo pode pesar tanto quanto o que acontece dentro das quatro linhas. Por isso, manter o foco e não se deixar levar por provocações ou injustiças é fundamental. O Flamengo, neste momento, tem nas mãos uma chance de ouro de consolidar um time campeão em várias frentes. E a torcida, como sempre, vai empurrar. Seja no Maracanã lotado, seja nas redes sociais, o apoio é total. Agora resta esperar para ver se a diretoria vai aproveitar a chance de trazer Bento e se dentro de campo o time vai corresponder às expectativas que só aumentam a cada rodada. Se tem uma coisa que o Flamengo aprendeu nos últimos anos, é que quando se chega a essa fase da temporada, não há espaço para acomodação. A maratona de jogos, a intensidade das competições e a pressão da torcida formam uma combinação que exige foco absoluto. É um período em que cada decisão técnica e cada movimento nos bastidores pode influenciar diretamente no rumo das conquistas. E é exatamente por isso que o jogo contra o Internacional pela Libertadores vem sendo tratado com tamanho cuidado. A estratégia não é apenas entrar em campo para vencer, mas fazê-lo de forma convincente, criando uma margem confortável para o confronto de volta. O Maracanã deve estar pulsando. A expectativa é de que mais de 60 mil vozes cantem juntas, transformando o estádio em um ambiente hostil para qualquer adversário. Essa força das arquibancadas, que já decidiu tantos jogos importantes, pode ser determinante mais uma vez. O Internacional, por mais que tenha jogadores experientes, sabe que a pressão será constante. E o Flamengo precisa aproveitar esse fator para impor o seu jogo desde o primeiro minuto, evitando que o rival se sinta confortável. O desfalque de Arrascaeta, sem dúvida, é o principal ponto de atenção. O uruguaio é aquele tipo de jogador que mesmo em partidas travadas consegue achar o passe decisivo ou a jogada inesperada. Sem ele, a responsabilidade criativa recai sobre outros nomes e Filipe Luís precisa encontrar o equilíbrio certo para que o time mantenha sua intensidade ofensiva. Jorginho é uma opção natural, mas mudar a dinâmica do meio-campo pode ser necessário. Saúl também é uma alternativa e Carrascal, caso esteja pronto fisicamente,
pode ser a surpresa que quebre a marcação adversária. Ao mesmo tempo, a defesa precisa estar impecável. Em jogos de mata-mata, cada gol sofrido em casa pode pesar muito. Rossi, com sua liderança e segurança, tem papel fundamental, mas é preciso que toda a linha defensiva esteja atenta, evitando espaços para contra-ataques e erros individuais que possam ser fatais. É nesse contexto que a discussão sobre reforçar o setor com a chegada de Bento ganha força. Ter 2 goleiros de alto nível não é luxo, é necessidade ainda mais para um clube que almeja conquistar o Brasileirão, a Libertadores e a Copa do Brasil no mesmo ano. A possível contratação de Bento, aliás, não é apenas uma questão técnica, mas também estratégica. O fato de ele ser brasileiro elimina o problema da cota de estrangeiros e permite que o Flamengo tenha mais flexibilidade no elenco. Além disso, é um jogador de personalidade acostumado com pressão e que poderia assumir a titularidade sem sentir o peso da camisa. Isso daria mais tranquilidade para a comissão técnica e aumentaria a competitividade interna, algo que costuma elevar o desempenho de todo o grupo. Nos bastidores, o movimento para viabilizar essa contratação já estaria sendo discutido, mas tudo depende do que acontecer no Al Nassr. Jorge Jesus, que já conhece muito bem a realidade do Flamengo, está moldando seu time e, se realmente decidir trazer outro goleiro, abrirá espaço para que Bento saia. Essa é a janela de oportunidade que a diretoria rubro-negra não pode deixar passar. Mas enquanto essas negociações seguem em segundo plano, a atenção total está no duelo contra o Internacional. O elenco se reapresentou com foco total no treino tático, ajustando posicionamento, bolas paradas e jogadas ensaiadas. Felipe Luiz é detalhista e sabe que pequenos ajustes podem fazer uma grande diferença. A tendência é que o Flamengo entre em campo com uma postura agressiva, marcando alto e buscando sufocar o adversário, mas também com inteligência, para não se expor a contra-ataques. A torcida, por sua vez, já entrou no clima de decisão. Redes sociais, grupos de mensagens e programas esportivos estão tomados por análises, palpites e comparações. Há quem diga que este é o momento em que o Flamengo começa a construir seu caminho para mais uma final de Libertadores, mas também há aqueles que pregam cautela, lembrando que o Internacional é um time tradicional e que costuma crescer em jogos grandes. A verdade é que para avançar o Flamengo precisa se impor desde já e não dar margem para surpresas. Enquanto isso, no Brasileirão a briga segue acirrada. Manter a liderança exige constância e cada rodada se torna uma batalha. Particular. O tropeço do Cruzeiro e as polêmicas envolvendo o Palmeiras deram ao Flamengo uma vantagem importante, mas que ainda é pequena para permitir qualquer relaxamento. Vencer jogos fora de casa e confirmar resultados no Maracanã será essencial para abrir distância e administrar a vantagem na reta final. Os bastidores do futebol brasileiro também continuam agitados. A repercussão do jogo entre Palmeiras e Ceará ainda ecoa com torcedores de vários clubes questionando a coerência das decisões do VAR. Esse tipo de discussão, embora pareça distante do Flamengo, influencia o campeonato como um todo, pois afeta diretamente a disputa pelo título. Quando um concorrente direto é beneficiado, cada ponto perdido ou ganho ganha um peso ainda maior, e é nesse cenário que a diretoria rubro-negra sabe que não pode errar, tanto na gestão do elenco quanto nas movimentações do mercado. Cada decisão precisa ser bem calculada. O Flamengo, mais do que qualquer outro clube, vive sob um microscópio. Cada contratação, cada declaração e cada resultado são analisados e debatidos em escala nacional. Isso aumenta a pressão, mas também reforça a responsabilidade de agir com inteligência e planejamento. A relação com a torcida nesse sentido é um ativo poderoso. O engajamento dos rubro-negros não se limita aos 90 minutos de jogo. É um apoio constante, seja nas ruas, nas redes sociais ou nas arquibancadas. Esse vínculo cria um ambiente em que o clube precisa estar sempre à altura das expectativas, entregando não apenas vitórias, mas também atuações convincentes. E para isso, reforçar o elenco em pontos estratégicos é fundamental. Voltando ao foco da Libertadores, o Internacional chega para o confronto tentando surpreender. É um adversário que não vai se intimidar facilmente e que certamente estudou minuciosamente o estilo de jogo do Flamengo.
Por isso, o duelo promete ser equilibrado, pelo menos no início, até que um dos lados consiga impor sua estratégia. Nessas horas que o talento individual e a força coletiva precisam andar juntos. Um lance genial, um passe preciso ou uma defesa salvadora podem mudar completamente o rumo da partida. A ausência de Arrascaeta, apesar de pesar, pode abrir espaço para que outros jogadores assumam o protagonismo. É a chance de ver nomes como Everton Ribeiro Gerson ou até mesmo jovens da base mostrarem que podem decidir em momentos de pressão. Essa é uma das virtudes de um elenco qualificado. Mesmo com desfalques, ainda há recursos para manter o nível. O trabalho psicológico também é parte crucial dessa preparação. Felipe Luiz e sua comissão sabem que motivar e manter a confiança dos jogadores é tão importante quanto treinar fundamentos. A pressão por resultados pode gerar ansiedade e controlá-la é essencial para que o time jogue com clareza e intensidade. O Flamengo vive, portanto, um momento em que tudo está interligado. O desempenho no Brasileirão, a disputa da Libertadores, o mercado de transferências e até as polêmicas de arbitragem. Cada elemento influencia o outro e juntos definem o rumo da temporada. O desafio é grande, mas a oportunidade de transformar esse cenário em conquistas históricas é ainda maior. Com a torcida ao lado, um elenco de qualidade e a possibilidade de reforços pontuais, o Flamengo entra nessa fase sabendo que cada passo precisa ser firme. E se tem algo que a história recente do clube ensina, é que quando o rubro-negro está focado e confiante, poucos conseguem pará-lo. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro. Rapaziada, a recente decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, de retirar 3 pontos do Flamengo no Campeonato Brasileiro, gerou um verdadeiro alvoroço no mundo do futebol nacional, instaurando um clima de tensão e incertezas dentro do clube rubro-negro. Ainda que o tribunal tenha embasado sua decisão em irregularidades apontadas durante o campeonato, a medida vem causando um enorme debate entre torcedores especialistas e dirigentes que já especulam os impactos dessa punição, não só na tabela, mas também no ambiente interno do time. O Flamengo, que até então vinha consolidando uma boa campanha, agora enfrenta não apenas uma perda importante na pontuação, mas também um baque psicológico e uma crise potencialmente maior nos bastidores. Essa possível instabilidade pode afetar diretamente o desempenho dos jogadores em campo, gerando dúvidas sobre a continuidade do bom futebol exibido até aqui e provocando até mesmo questionamentos sobre o futuro da comissão técnica. Com a retirada dos 3 pontos, a situação do Flamengo no Campeonato Brasileiro se complica ainda mais, colocando o clube em uma posição delicada na luta pela liderança da competição. Os rivais, atentos a qualquer deslize do time carioca, já aproveitam para pressionar e reforçar a ideia de que a queda do Flamengo poderia abrir espaço para novas surpresas na briga pelo título. A repercussão da decisão do STJD está longe de ser um mero fato isolado, ela reverbera entre jogadores que agora se veem sob uma enorme pressão para reverter o quadro negativo e dirigentes que precisam lidar com a repercussão negativa e buscar soluções rápidas para conter a crise. No meio de tantas especulações, surgem rumores sobre possíveis mudanças na comissão técnica e até mesmo ajustes no elenco, para tentar evitar que o time se desestabilize ainda mais, o que indica um cenário de turbulência no Flamengo. O que é isso? Torcida do Flamengo, acostumada a apoiar o clube em momentos de glória e adversidade, também se encontra dividida diante dessa polêmica envolvendo a perda dos 3 pontos. Muitos torcedores expressam revolta contra a decisão do STJD, considerando-a injusta e questionando a transparência do processo que culminou nessa punição. Outros, mais cautelosos, preferem adotar uma postura de espera, confiando no desempenho do time dentro de campo para superar essa fase difícil. A repercussão nas redes sociais é intensa, com hashtags que alternam entre apoio incondicional ao Flamengo e cobranças por explicações mais detalhadas.
O burburinho criado por essa controvérsia indica que o assunto deverá permanecer em destaque na mídia esportiva por um bom tempo, alimentando debates acalorados e fortalecendo a ideia de que o futebol brasileiro enfrenta desafios sérios quanto à gestão e à justiça esportiva. Enquanto a polêmica toma conta dos bastidores, analistas e comentaristas esportivos começam a especular sobre as possíveis consequências dessa decisão para o campeonato como um todo. Há quem aposte que a punição ao Flamengo poderá abrir precedentes para que outras equipes sejam também alvo de revisões e penalizações, o que poderia bagunçar ainda mais a classificação e modificar completamente o ritmo da competição. Já outros acreditam que o impacto será mais localizado, afetando exclusivamente o Flamengo e gerando uma corrida acirrada entre os times que disputam as primeiras posições. A expectativa é que o clube carioca adote uma postura firme, recorrendo das decisões do STJD e buscando meios legais para reverter ou minimizar os efeitos dessa punição, o que mantém o clima de incerteza e aumenta ainda mais o suspense em torno do desenrolar do Brasileirão. Por fim, a crise provocada pela retirada dos 3 pontos do Flamengo não parece ter um desfecho próximo, deixando espaço para inúmeras hipóteses e especulações que movimentam o noticiário esportivo nacional. A decisão do STJD escancarou fragilidades na condução da competição e evidenciou a importância de uma arbitragem mais rigorosa e transparente, temas que serão certamente discutidos com intensidade daqui para frente. A pressão sobre o Flamengo cresce a cada dia, com o clube precisando não apenas de respostas rápidas, mas também de um posicionamento claro para acalmar a torcida e evitar que o ambiente interno se torne ainda mais conturbado. Em meio a tudo isso, o que fica claro é que o Campeonato Brasileiro terá um capítulo polêmico, marcado pela ação do STJD, que mexe diretamente com o equilíbrio da disputa e alimenta a expectativa sobre qual será o verdadeiro impacto dessa decisão no futuro do futebol brasileiro. É isso, família, valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo. Até morrer, tamo junto.